Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique. E dando continuidade às nossas entrevistas, que já se tornaram tradicionais aqui na nossa página, enfim, no nosso canal. Hoje tenho o prazer, satisfação de entrevistar Dona Carmita Brito Marques, essa senhora de 84 anos, tão conhecida aqui na nossa cidade, mãe de grandes amigas minhas, né? De pessoas muito queridas. E é um prazer enorme, Dona Carmita, ser recepcionada aqui na residência da senhora. E a gente vai bater um bate-papo aqui, fazer um bate-papo, conhecer um pouco da história da senhora, que eu tenho certeza que num vídeo, apenas numa singela entrevista, não é possível colocar toda a história da senhora, mas pelo menos alguma coisinha, né? Para as pessoas de Chique Chique conhecerem um pouco. Dona Carmita, primeira pergunta que faço. Em que cidade a senhora nasceu? Em que povoado, localidade, enfim? A cidade que eu poderia aqui, eu nasci mesmo foi em Santo Inácio. Santo Inácio. Agora fui Santo Inácio é povoado do Gentil do Ouro? É. Gentil do Ouro. Eu sou registrada lá. Em Gentil do Ouro, né? Gentil do Ouro. Só para explicar para as pessoas que muitas vezes não sabem o que é Gentil do Ouro, né? E Santo Inácio é um povoado. É, um povoado. Não é? Que pertence ao município de Gentil do Ouro. Um município que é vizinho aqui do município de Chique Chique. É um município chamado de município co-irmão. Continua, dona Carmita. A senhora nasceu na cidade de Gentil do Ouro, né? Eu Santo Inácio, eu fui registrado em Gentil do Ouro. Aí depois, minha mãe morreu. Meu pai voltou aqui para a beira do rio, para a Barra. Certo. Tem um lugar que chama Sambaíba. Sambaíba? É perto da Barra. Ah, é perto da Barra. Aí ele casou com essa mulher. Barra, que é município vizinho a Chique Chique também. É aqui perto da Barra. Isso. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que nos acompanham, não sabem desses da limites. Barra. Aí depois eu me criei aí, fiquei com meu pai, aí depois casei, fui para Goiás. Abaixo de um ano, eu fui para Goiás. Meu pai foi com a família dele e eu fui com o pai daquela Didi. Você chama ela de Galinha? Conheço, que eu chamo de Galinha. Eu casei do Na verdade, né? é isso. Aí não deu certo esse trabalho perto de... Eu ficava perto eu não sei se o povo já viu falar. No São João de Biriti. São João de Biriti. Perto de Goiás, nessa região, Jataí, centro-oeste, Goiânia, né? e esse povo. No centro-oeste. Aí nós voltamos para ver, vimos para casa. Lá não deu certo, cheguei aí na Barra, não deu certo, ele queria judiar de mim, aí meu irmão foi. Dona Carmita, mas vamos por etapa. A senhora nasceu em Santo Inácio. Foi. Por quanto tempo a senhora viveu em Santo Inácio? A idade de uns 10 anos. Com 10 anos de idade a senhora saiu? Meu pai casou com a mulher daqui e foi para Barra. Casou... Não, casou... Meu pai que casou. Seu pai casou... Com não, quando você... você quando tinha 10 anos, você já tinha pai e mãe, certo? 10 anos eu não tinha. Não tinha, não? Não, minha mãe quando morreu, eu tinha 2 anos de nascido. Nossa! Ficou só o pai criando a senhora. Meu pai, aí depois minha avó tomou conta de nós, depois meu pai foi buscar. Aí quando completou 10 anos... 10 anos nós íamos para a beira do rio, aí para Barra. Samba, nessa região da Barra, aí, né? nem na Barra, da Barra para Sambaíba. Qual é a localidade mesmo lá da Barra? Sambaíba, isso? Sambaíba, Sambaíba, lá né? Um lugar. É um povoado, né? É 3 léguas daí, Barra para Sambaíba. Pronto, e aí a senhora ficou? Aí fiquei, casei, com 17 anos eu casei. Então, 10 anos de idade, com 7 anos depois ela se casou? 17 eu casei, porque, como diz, não tinha mãe, a mulher do meu pai judiava muita gente. Ela judiava muita gente. Sua madrasta. E aí, então, a gente teve que cada quem, era 5 filhos que minha mãe deixou. Aí cada quem procurou, não deixou só ele mais, a mulher dele. Aí eu fiquei só mais ele, aí casei
logo nova, com 16, 17 anos. 17 anos. Aí com 18 anos eu já tinha uma filha. Que é a Didi. Não. Não, não é a Didi? A mais velha. A mais velha. Ah, que é a do primeiro casamento. Né? Olha, eu tive 4 com o primeiro casamento, o outro eu tive 6. 6. Do primeiro... Do primeiro só 4. Do primeiro casamento, mulher e 2 do homens. primeiro foram 4 filhos. Aí morreu 2 meninos, os homens, e ficou só a mulher. Então morreram 3. Não, morreu, o homem já morreu já tinha uns 30 e pouco anos, vai pro lado de São Paulo. Seu filho? É. O mais velho? Não. Não? A menina é de 60, ele de 61, e o outro menino de 62 e Didi de 63. Ah, entendi. Aí foi tempo que nós se deixamos, embora para Central. De Central eu vim para aqui. Quando cheguei aqui, casei com Messias. Com Messias, seu segundo marido. É, o segundo. Então, do primeiro casamento, ficou apenas, vive hoje apenas a Didi. Só a Didi, do primeiro casamento. Agora, desses outros, tá assim. Não há como mas não há como não ter a curiosidade de saber da senhora, um pouco mais sobre a sua infância. Eu sempre gosto de saber das pessoas como é a infância daquele período. E hoje já vi que a senhora sofreu esse período, mas chegava a brincar, tinha diversão, tinha liberdade, não? Isso, não, nós só fazia trabalhar. Porque os pais de primeiro, eu com 10 anos comecei a trabalhar. Com 10 anos? 10 anos. É porque muitas pessoas não já viu aquela pé de Carnaúba. Sim. Que o povo, em Pernambuco estão trabalhando. Também, né? Aquela pessoa derruba a paia da Carnaúba e a gente pega no braço para botar para secar. Ali tira aquele pó e bota na panela e faz uma... Quem fazia disco de primeira era com ele. Era, né? Era. O disco era. E a paia da Carnaúba tinha muito valor. Sim. E a paia da Carnaúba é um do jeito que ela estando seca não aguenta água. Nossa. E bater a chuva. Meu pai me acordava nós 2, 3 horas da manhã, 4 horas da noite, para ir pegar as paias para empaiar, para botar na banca acima de chuva. Como daqui no hospital ou mais. E a senhora tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos? Tinha uns 10 anos, a outra tinha uns 12. Minha mãe deixou uma que tem em Brasília, que só tem. Mas antes dos 10 anos, a senhora já pegava no batente? Já? Meu pai era todo. É? Mas não reclamava, não? A senhora reclamava, não? Achava normal, né? Porque ele também não tinha, né? E aí, é como diz, ele tinha nós 5 sem mãe e tinha mais 2 da outra mulher. Da outra mulher. Tudo feliz. Nossa. Trabalho não tinha condições. Aí nós tínhamos que trabalhar. E aí acabou ele, quando era na seca, assim, que não tem lameiro, que ele arrendou, tinha um lameiro grande na Barra. Certo. Quando era o rio enchia, Certo. nós estávamos trabalhando na Praia de Carnaúba. Isso? Quando o rio vazava, que era do mês da planta, aí ele botava nós para a roça. No mês de junho, aquele tempo, a pessoa vivia na fraqueza. Sim. A gente pegava um paninho, botava aqui nos braços e ele atravessava o rio. Sim. Lá tem 2 rios na Barra, Sambaíba. Sambaíba. Aí ia para a ilha com o paninho aqui nos braços. Chegava lá, nós não ia para riba num pau, sentava com lama. Aí ia tudo botar o pé na lama. A Sambaíba, no caso aí, era meio é um povoado, não é isso? É, um povoado grande, agora a minha disse que tá bom. Tá bom agora, né? Tá muito andada essa Sambaíba. Se desenvolveu. Que não tinha energia naquele tempo, que agora tem, diz que calçamento e tudo. Agora tá muito bom. Aí depois, meu pai levava nós, atravessava o rio. Aí quando chegava lá, a Angelita, que era a minha irmã mais velha, ia fazer o café embaixo de um pau. E a casa nossa, você sabe como era?
de paia de carnaúba enfiada, a paia, ali nós deitava. Naquela casa de paia, não podia, era candeeiro naquele tempo, era muito cuidado para não pegar fogo. Nossa, era risco. Ah, é disso, nós já sofremos. Muito risco. Eu tenho esse ouvido aqui, eu tenho complicação nesse ouvido, Ouvido de direito. vem o direito. Tudo é desse problema, ainda hoje eu estava falando a minha, tudo é desse problema. Eu acho que vem do meu ouvido. Eu tinha mais de uns 10, uns 12, uns 11 a 12 anos, pequeno. Sim. Sabe, o menino pequeno, lá de primeiro brincava muito de boneca. Claro. Aí eu peguei a tesoura e estou cortando os panos de boneca, o vestido da boneca. Aí nisso a minha bagaça veio entrar. Quando ela chegou que viu, pegou assim minha orelha e torceu. No que ela torceu, o sangue desceu na minha. Nossa. Isso aqui ficou molhado de sangue. Aí eu peguei a chorar. E meu pai, ele era desses que ela ajudava a gente, mas fora dele. Mas se ele visse, qualquer Ah, na ausência dele. Aí quando ele pontou que viu, que me olhou, ele ficou doido. Aí foi uma briga danada, eles me largaram e tudo. E aí eu fiquei com um problema, aí pouco osso desse ouvido. Esse aqui não, mas esse. A partir daí, separaram? Como foi? Ele separou. Sim, aí continuou, ele sozinho, cuidando da senhora, né? Não, aí foi poucos tempos, logo as meninas veio embora contar minha avó, vieram tudo. Ah, depois disso, Foi, vieram contar minha avó e eu fiquei. sua avó, Ficava com dó dele. sua avó onde? A da parte do meu pai. Mas já em que local? No Santo Inácio. Ah, voltou para Santo Inácio. voltou pra Elas Santo Inácio. voltaram tudo pro Santo Inácio porque... A senhora também? Não, eu Não? fiquei Ficou. para tomar conta do meu pai. Ficou Porque, só com tá, ele? Mas eu amava muito minha avó, ela era com a mãe Sim, para embora. sim. Aí os outros foram tudo para lá e eu fiquei aí mais meu pai. Tomando conta dele, ele ainda caiu doente. Mas porque a senhora quis ficar? Foi porque eu quis. Quis ficar? Não, quero ficar com meu pai, foi Eu isso? queria ficar com ele. Entendi. Aí as meninas foram embora, eu fiquei. Aí com 17 anos eu me casei e ele ficou sozinho na casa. Nossa. Depois foi que ele caçou outra mulher, que eu tenho uns irmãos. Ah, sim, quando a senhora casou, Ele caçou outra mulher. ele caçou outra. Mas não Mas era... quando a senhora casou, ele ficou morando com vocês? Não. Não, Ele ele- morou ficou na casa dele. Ah, a senhora que foi Agora morar eu numa outra casa, né? lavava a roupa dele, cozinhava. Ah, sim. Cuidou Mas eu dele. cuidava dele. Cuidava Aí dele. foi tempo que ele arranjou essa mulher, a mulher era conhecida. Aí não era Qual o muito nome boa mesmo pra ele. do primeiro marido? Dele? Do seu primeiro marido? Augusto. 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 Esse foi o E primeiro a outra marido. é Messias, E a senhora é. mostrou todo um carinho, mesmo após aquela separação, mesmo com a senhora tendo a possibilidade de voltar para Santo Inácio, a senhora preferiu ficar cuidando dele. Cuidando dele. Casou-se, a senhora se Porque casou. ele não queria Mesmo ir. casada, a senhora Eu continuou cuidava cuidando dele. Porque eu numa casa e ele na dele. Muito bom. Porque eu dizia assim, logo meu pai não gostava muito desse primeiro marido, ele não gostava. Porque ele disse que não dava certo, que ele ia judiar de mim, viu o modo dele. Eu casei porque enfrentei para casa, você sabe. A gente sem uma mãe, sem nada, sozinha, assim. Aí fui casei. Certo. Aí de certo que fiquei vivendo com ele muito tempo, vivi a base de uns 6 anos, 7, eram 6 anos, porque eu vivi com ele. Se bem que nós fomos para Goiás junto com meu pai. Certo. Depois voltei, mas ele, larguei ele na Barra e vim embora para Central, aí fiquei. Aí ficou, né? Fiquei morando mais meu povo, eu tinha irmão, tinha tio, tudo aí em Central, tudo era de Santo Inácio. Meu tio Aurélio, meu tio Pedro, Valdemar, tudo é de Santo Inácio. Aí eles vieram morar em Central. Aí eu fiquei mais eles. O meu irmão foi me buscar e eu fiquei morando mais ele. Eles aí. Aí depois eu voltei para aqui. Didi tinha o quê? Uns 2 anos. Aí veio morar aqui. Vim morar aqui. Pela primeira vez. A primeira vez. É, porque até então já tinha morado em Santo Inácio, onde nasceu. Ah, não, aqui eu não conhecia, não. Não, não conhecia não, né? Não, aí, não, eu não aí depois conhecia. foi pra Sambaíba, né? Aqui De eu passei Sambaíba pra Central. Foi. Central ficou quanto tempo? Central? É. Em Central eu passei quase 30 anos. Foi. Por muitos anos. Aí depois eu vim para aqui. Eu vim em 60,
para 66, Pra o cá. primeiro ano que Reinaldo Braga foi prefeito. Ih, faz tempo, hein? Naquele tempo, eu vinha, mas quase não ficava aqui. Eu só tinha casa. A casa era de taipa, com a enchente caiu toda. E eu entrei aqui dentro dela, cheia de lama. Nessa casa? Nessa aqui. Aqui eu botei foi flande, tijolo. Tijolo. Para não estar na lona quente lá, eu vim com fio para aqui. Pouquíssimas casas aqui, não era na época? Hein? Pouquíssimas casas, né? Aqui, já tinha muita casa Já? aqui, Adilson. Já tinha muita casa? Quem botou o nome nessa rua aqui foi eu. E essa que manda... Rua da Esperança? Rua Esperança, pode olhar nesse documento É da mesmo? Nossa, que interessante. Quer dizer que a senhora é responsável por esse nome? casa. Rua da Esse nome Eu Foi espero que não mude, viu? Porque o tempo que o homem trabalhava lá, fazia documento de casa, ele procurou que nome nós ia botar aqui. Só tinha minha casa, a da finada Cianda, que hoje é de Cláudia, e tinha umas duas casas mais para lá, depois Certo. que chegaram para cá. Mas aqui só era... Você não conhece aquele menino que vende carne, como é... Oh, me esqueci o nome dele, é muito conhecido lá no mercado de carne. A mãe dele morava aqui. Maria das que tratavam ela, Maria... Cicinho, já aquele menino, ele é açougueiro. É Cicinho ou não? Cicinho. Ah, Cicinho. É. Cici, A mãe dele... Cici é pai de Michel Oliveira, que é o nosso secretário municipal de saúde. Rapaz, Muito aquela conhecido, ali, pessoa maravilhosa. A mãe dele, a gente chamava ela aqui Maria da Serra. Ela morava bem ali, ó, naquela casa aqui, pra cada de Didi, que tem só a parede, ainda não tem nem a casa feita. Uma nova assim, a outra assim, e ela no meio. Certo. Ali era da mãe dele. Olha. Era só nós aqui. Aí, quando nós chegamos lá, Maro, o homem que tirava documento, chamava Maro, o que tirava lá. Aí ele procurou, disse, que nome vão botar naquela rua? Porque lá não tem nome. Aí ficou eu e a finada Ciana. Disse, vamos botar Rua Esperança. Aí ele disse, é bom. Porque aqui não tem essa Rua Esperança. Fala quando chegar no hospital, aí o povo procurava que eu era, que não conhecia. Aí ela foi desenrolando. E é um nome bonito. É um nome Foi bonito. desenrolando, eu sei. Eu vou até observar, lá na Câmara de Vereadores, onde trabalho, se por acaso não mudar o nome. Porque os vereadores, muitas vezes, eles apresentam projetos para mudar o nome. E o nome Rua Esperança, eu acho muito E bonito. você vê que a Rua Eu acho que não Esperança, deve mudar, né? aqui não tem. Aí foi como o homem quer. Nas contas ainda vem Rua Esperança? Hein? Nas contas de água, de luz? Tudo. Vem Rua Esperança. Se ela, aí nós botamos em 60, foi em 66, em 67 que eu tirei o PTU daqui, IPTU? o documento da Sim. casa, eu mais a finada Ciana, nós duas, tudo na Rua hora Esperança. só. Pode olhar o número dela Olha e que tá bom. o mesmo dia. E tomara que continue como Rua Esperança, que é um nome muito bonito, né? E aí nós pegamos, aí é água, é luz, é tudo que é carta de primeiro que vinha de São Paulo, tudo é Rua Esperança. Todo E mundo como foi Esperança. essa ideia da Rua Esperança? Foi a senhora que se Foi na inspirou? hora, Foi na hora, de repente. Ele chegou, aí eu disse assim, porque essas casas aí ninguém tinha documento. Aí eu digo, não, que eu tinha uma em Central, vendi, tinha documento. Certo. Aí eu digo, eu não vou morar numa casa que não tenha o documento dessa casa. Aí a finada Ciana disse, eu morava em Central, fui trabalhar em Momona, catando no dedo, fiz não sei quantos sacos de mamona para tirar os papéis dessa casa. Nossa. Você crê? Aí eu cheguei aqui, eu disse, Ciana, você quer ir? Mas eu ir tirar os papéis da casa. Ela disse, vou, que eu não vou deixar minha casa sem documento. Aí já fui nós duas. Chegamos lá, ele disse, e que nome vai botar nessa rua? Eu digo, não sei o que é. Aí ele disse, vocês pensam aí. Aí eu digo, Rua Esperança. A esperança é boa, a esperança é linda, é boa. Esperança é a última que morre. Aí ele disse assim, você sabe que tá bom, é mesmo essa rua? E aqui em Chique-Chique não tem. Aqui tem muita rua, mas esse é o nome dessa rua. É um nome bonito.
Eu sei que foi a primeira, pode olhar, que tá lá o meu, que Cláudia comprou a casa, mas tem o nome dela, a data que ela fez a casa aí. Sim. E nós fizemos os papéis. Só foi ele e ela. Essas aqui nenhum, tudo por segundo. Primeiro foi eu e ela. Olha que bacana. E, dona Carmita, e quando a senhora veio morar aqui, né? Já cuidando da casa, Foi. preocupada com o nome de rua. Foi. Quem foram as pessoas que vieram junto com a senhora para morar aqui com a senhora? Quem foram as pessoas? Aqui junto? É, tudo junto aqui, tudo junto. Dentro de casa? É. Dentro de casa? É. Ixi. Pode contar. Quem Era foi? eu, Hum. Missia, finado Missia. Tinha minhas meninas, 5 filhos. Ah, nessa altura a senhora já tinha casado com o Messias? Já. O Não, não. o Missia. Não, quero fez saber do assim. início. Quando a senhora saiu de Santo Inácio, não foi isso? Foi. A senhora Não, morou... eu saí da Barra e fui para Central. Aliás, De para Central. De Central, a senhora ficou muitos anos em Central. E Fiquei. depois veio para Chique-Chique Foi, pela primeira minha vez. mulher já grande. Já grande. Já grande. Porque de ver para aqui a primeira vez, só tinha 2 anos. Eu não tinha. Ah, não, nem Nesse lembro. tempo, 2 anos. Eu não era casada com Missia. Não. Mas Vinha quando, a aqui senhora, só- mas quando a senhora veio para cá, para morar só aqui, tinha na vindo. rua... Agora, na rua quando Esperança. eu vim para aqui, Rua da Esperança. Beatriz é meu filho tudo. Mas com o Messias, Morreu. você casou com o Messias, o seu Era o marido. Messias mesmo. Você casou com o Messias em que local? Aqui. Já em Chique-Chique. Em Chique-Chique. Então, mas quando você veio porque casou, foi isso? Ou É. não? Você veio pra cá porque casou? Não, Ou casou foi assim, depois? tá. Porque meu primeiro marido judiou muito de mim. Sim, separou. Quando eu entrei com ele, Missia, ele era doido para casar comigo, mas eu não queria, porque eu tinha medo de casar com ele, judiar de mim, ainda ter divórcio, isso. Aí, e eu casei com o outro, não tinha, porque o outro foi casado no padre. E Entendi. civilmente isso não é, diferente de padre, né? É verdade. Aí eu digo, Missia, não quero casar por agora. Quando eu vim casar com ele, já tinha mais de 12 anos, já tinha muitos anos. Aí eu casei com ele. Fui lá aí na prefeitura e casei. Ah, Era meus casamentos, ainda foi era no era na prefeitura, é? Na prefeitura. Tinha cartório lá, era isso? Ele fazia assim, no meio da prefeitura. devia ter um O cartório. juízo. No prédio ali da prefeitura? No prédio da Não, é prefeitura. interessante, não sabia disso não, que lá já Você se não casou. sabia, não? Não sabia. Pois para olhar meu certidão que tá aí. No prédio da prefeitura. No prédio da prefeitura. Foi. Na prefeitura. E aí, como é que foi esse relacionamento? Eu, Didi, tudo foi casada aí. Então, aí casou com o Messias. Casei com o Missia e fomos viver. Aí, graças a Deus, não deixava de ter uma briguinha, que ele era muito mulherengo. Mas se fizesse... Não, mas fazendo assim... deu pra viver até quando ele Mas morreu. fazendo uma comparação, segundo casamento, foi melhor assim? Assim, na relação. Melhor do que o que era, Era, né? É, porque ele era uma pessoa assim, que ele gastava assim, ele gostava de caçar a mulher dele, mas nunca me deixou desamparado. Entendi. Nunca veio bater em mim, ele nunca... Nunca judiou. Não. Agora eu brigava com ele, mas das mulheres, mas... Eita! ele sempre Era doido namorador, por mim. dona Carmita? Ele era doido por mim. Mas era namorador mesmo? E é? Dizia, E a senhora se amava muito? Isso, mais demais. Era terrível. Mas nunca... Só vivia. Eu ainda disse... Mas a senhora ia atrás dele assim, Eu não ia. eu vou ali até num bar. Eu fui até na podaria atrás É? De noite, nem luz aqui tinha, ó. E ele correu? Hein? E ele corria? Ah, ele não era ruim comigo. Não, ele não corria? Não, assim, abraçava a senhora ia eu. atrás dele, não é? Burrava. Ficava sabendo, ele É. corria. Mas na hora que a senhora ia atrás dele, ele corria ou ficava? Eu não mostrava lá, depois que eu chegava aqui, que eu falava a verdade. Ah, a senhora é inteligente. Uma vez eu A saí senhora via, ficava quieta, voltava para casa. É que a mulher lá não E tinha. quando ele chegava em casa, a senhora fazia o relatório. Ah, eu vi você assim, eu vi você assim, com cuidado, né? Ele, Olha. uma vez mesmo, ele negociava aí esse tempo aqui não tinha luz. A luz era lá ali de junto da prefeitura, tinha um negócio lá que tinha uma luz lá por cima. Nossa. Os pobres aqui eram no candeeiro. Aí ele negociava aqui para baixo. Mais um cara aí no carro. Eles têm as canoas de motor. Sim. Aí me disseram, olha, seu marido
Tá dormindo com a mulher lá na beira. Eu digo, o quê? Ela não ficar aqui um bocado de canoa. Pra lá do Ceasa, lá embaixo. Sim. Puxa, eu fui bater lá. Aí, quando cheguei lá, o bichinho estava deitado sozinho, assim. Eu digo, mas tu veio, Carmita? Eu digo, vim, eu gosto de ver a verdade. Eu digo, agora você vai me levar lá em casa, no escuro. Ele veio e me trouxe. Ele, era bonzinho pra mim, é melhor do que o outro, era. Era, assim, né? E Na criação dos filhos, teve muita dificuldade para criar esses filhos todos? Não. Todos? Não, meus filhos, graças a Deus, eu não tenho o que dizer. Não tenho o que falar, né? Não. Porque meus filhos foram muito obedientes eu. Falava uma coisa exatamente. Mas chegou, vou fazer uma pergunta dura para a senhora. Porque foram tantos filhos, sei das dificuldades que a senhora passou na infância, que não foi fácil, né? Ter uma madrasta, pelo que a senhora me contou, bem ruim, né? Mas a senhora, por acaso, naquele período, também foi ruim. tanto no primeiro como no segundo marido, chegou a ter algumas privações? Passou alguma dificuldade, alguma necessidade? Foi. Mas quando casada ou quando criança ainda, antes de casar? Não. Sofreu mais em que período? O meu marido mesmo. Não era porque ele era ruim assim. Faltava mesmo. É disso. Aqui eu passei uma vez. A primeira vez que eu falo, eu digo, minha filha, eu fico pensando na minha vida assim. Quando eu tive essa classe, eu não tenho vergonha de mentir, sim. Eu dei até tremura aqui de necessidade. Foi mesmo? Eu não tinha. Eu tinha assim, bebia, era pequeno, eu pegava uma coisinha, dava, eu ficava na mão. Ele ia pescar, ele era pescador. E às vezes soltava, né? Ele vinha, que ia pro rio, trazia na enchente, trazia outra matadinha com essa que passava. Eu disse, eu já passei. Hoje mesmo eu disse minha menina. Eu digo, minha filha, foi o tempo que eu mais passei tempo cruel, foi aqui, Chiquixi. Aí meu tio Aurélio soube que o meu. Ele tinha hotel, ele era bem de vida em Central. Aí ele veio, mandou me buscar. Levou nós tudo pra lá, com filho e com tudo. Aí chegou lá, ele trabalhava, tinha muita roça. Aí ele fez uma casa na roça. E me disse, você quer ficar morando lá na roça? Ele disse, eu vou. E aí meu tio Aurélio disse, olha você, eu vou fazer a casa e vou botar vocês pra lá. Aí chegou lá, ele deu um pedacinho de roça, nós plantava, como eu estava dizendo, nós tínhamos de tudo. Passemos boa. Mas esse convite foi porque ele percebeu que vocês estavam precisando. Claro. Que vocês chegaram a comentar com ele ou ele que percebeu? Eu acho que alguém falou para ele. Alguém falou. E que bom que alguém, né, falou, porque às vezes o orgulho da gente, né, não permite, né, dona Carmita? Fica assim meio sem jeito, se não amolar um amigo, um parente, não é? E aí eu vim eu saí daqui, eu só tinha a casa aqui, mas não ligava muito pra casa. Deixou a casa aqui? Deixou a casa sem ninguém aqui? Eu deixei um rapaz aqui olhando. Cuidando. Ele ficou aqui cuidando, e eu morava em Central, direto. Ficou quanto tempo em Central, né, nessa época aí? Disso eu fiquei abaixo de uns 20 anos. Nessa fase aí ficou 20 anos? Poxa, eu morei mais em Central do que... Assim, somando essa fase, já depois de casada, como aquela primeira. Quando eu cheguei, que eu vim de Central, que eu vim para Central, eu tinha, parece que 20... Eu estava com 25, era 26 anos. A senhora lembra o ano que a senhora foi para Central? Quando passou essas dificuldades? Foi em 60 que eu fui. Não, já casado, que estava com essas dificuldades, né? Estava passando até por privações. Aí a senhora foi para Central, não é? Ficou lá na roça. Mas não lembra os anos? Eu não lembro. Os anos 60, 70? Eu não lembro. Eu não lembro quando foi que Pelé ganhou a seleção a primeira vez. Eu já estava lá. Foi em 1970. Eu não sei. Eu já morava lá. Pelé ganhou, na verdade, eu já morava foi em na 1970, não foi nem a primeira. Pelé já tinha essa casa. Em 1970, o Brasil era tricampeão do mundo. Pelé ganhava o terceiro título. Para a senhora era o primeiro, né? Que Pelé? Não, foi o primeiro mesmo. Não, de Pelé não. Que Pelé foi.
Então tinha. foi. Parece que naquele tempo não tinha jogo, Então não, foi não podia nem ah, falar. então foi em 58. Eu nem ia falar. Mas em 58 Eu não sei, tem eu não muito sei. tempo. Olha, eu Em sei. 58 já são mais de 60 anos. De 58 são mais de 60 anos. Deve ter sido nos anos 70, não? Pode ser aí também, não sei. Eu vi eles falar esse dia aí. Didi, Na televisão, Didi, esqueci. Didi, que é uma das suas filhas, tinha quantos anos nessa época? Didi, nesse tempo, Ah. Didi já tinha de uns 12 a 13 anos. De uns 12 a 13 anos? Ela tinha essa fase, de 12 a 13 anos. Eu acredito que foi no ano de 1970. Pela idade de Didi, estou imaginando isso. Didi tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 62. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela deve ter nascido nos anos 60 e pouco, né? Ela nasceu em 63. Pronto, tá explicado. Foi isso mesmo. Anos 70. 1970, com Após certeza. foi. Aí quando o pai, minha menina, disse assim, Carmen, você vai ficar aqui na roça e eu vou assistir o jogo lá na casa de Aurélia. Olha, Porque naquele tempo não tinha televisão. Não tinha. Era no rádio. tem que ouvir. E nenhum rádio nós tinha. Eita. Eu não tinha um rádio. Aí eu digo, pode ir. Aí ele foi. Essa Cláudia, de noite, onde tarde nós tínhamos tocado fogo assim, umas cascas de feijão, que naquele tempo não tinha máquina. A gente é quem batia. Imagino. Um pau e pegava aquele feijão, batia ali. E depois o paiol a gente tocava fogo. O bicho ficava dessa altura, assim, só cinza. E aí eu fui pegar umas bananas que tinha assim no pé de banana e veio lá pra cá. Quando ela me viu, ela correu pra lá, pra me abraçar. Aí ela foi por dentro do paiol de fogo. E aí? Tadinha, queimou daqui pra cá. Quando eu joguei Ela queimou. Joguei as bananas no chão e corri, peguei ela, ficou gritando. Eu corri atrás, peguei ela. Entrei assim. E foram graves as queimaduras, dona meu irmão, Tamita? Queimou olha, muito? foi Deus, Deus. Meu Deus. Olha, daqui essa parte pra ela, quando eu arribei ela, ficou vermelhinho de fogo. Se eu Meu não disser, Deus. você disse que é mentira. Mas foi Deus que ajudou. Aí eu vi, abracei ela aqui, ela os gritos, corri lá pra cá. Pequenininha ainda, né? Ela tinha 2 a 3 anos. Pequenininha. Assim, era Uma pequena. criança. Aí ela ficou gritando e Messia tinha ido pro jogo, pra casa de Meteorelo, e eu fiquei. Peguei uma esteira e ela gritando, peguei aquele tempo. Nossa. As camas era de pau, de vara. Nossa, dona Aí eu peguei a Tamita. esteira, botei assim, botei ela, fiquei banando e ela gritando. Aí veio meu sentido para pegar aquele óleo queimado de carro. Que eles tinham, que minha madrinha trazia de Erecê. Para botar nas galinhas, que tinha aqueles carocinhos e caía. Veio aquele tino, deu pegar aquele óleo e passar na menina. Ah, Mas é disso, quando eu passei, foi mesmo Deus tirar com a mão. Ela agarrou no sono. E não ficou uma borbulha. Olha aí, a Cláudia não tem queimadura nenhuma nos pés. Mas quando eu puxei ela assim, envermelhou de fogo. nossa. Aí ela foi e engarrou no sono. Não Aí, sabia que Cláudia... Quando foi mais Conheço tarde... Cláudia há tantos anos, não sabia que ela tinha passado por isso. Poxa, aí quando foi mais tarde, eu vi o sogro lá na central. E foi Pelé que tinha ganhado. Por isso que ele disse. anos 70, 1970. Agora não sei quando foi. Não 1970, pela idade de Didi, por isso que eu estou dizendo, pela idade de Didi, que deve ter nascido nos anos 60, no início dos anos 60, Didi devia ter uns 7, Didi 8... 63, ela em novembro, no dia 25 de novembro, de 63. Então ela tinha, em 1970, 7 anos de idade. 63. É, isso mesmo, foi em 70. Aí aí graças a Deus não teve nada. Eu digo, minha filha, fica olhando pra você, não ficou uma queimadura no seu corpo. Graças a Deus. Mas é disso eu passei vida, depois do marido mesmo, não era porque ele era... É porque não tinha mesmo. Não tinha, né? Aí foi que veio meu... E na época muitas pessoas passavam por isso também? Quando eu Muitas, vim assim, pra da aqui- vizinhança. Essa casa aqui, você passava ali e via quem estava aqui dentro. Os buracos. Era de taipa.
Esse hortão do lado ali não tinha casa. Quando a chuva vinha, eu botei E até naquele esteira de tempo, taboa. naquele tempo, lógico, já tinha prefeito a cidade. Não tem. Naquele tempo havia ajuda, como hoje tem a Secretaria da Ação Nós viemos, Social. olha, viemos ver um ajudo. Ah, Um ajudo aqui em Chique-Chique. Quando o Reinaldo Braga ganhou, por isso que eu digo, o candidato, quando é bom, a gente conhece pela cara. Reinaldo Braga ganhou e Antônio Carlos Magalhães. Antônio era Carlos governo. Magalhães. Avô de ACM Ele era Neto. governo. Avô de ACM Neto. Aí Não é ele isso? ajudou bastante. Ajudou bastante Reinaldo Braga. Por que ele? Porque ele ajudou a gente, mas não quer dizer. Reinaldo Braga ajudou. Eu tenho essa casa aqui, ó, todinha, era de taipa. Eu estou lhe dizendo que aqui, ou então eu botava até esteira de taboa. Porque quando chovia de noite, o barro caía todo, só ficava lavado. A pisada minha era essa. Didi ainda pegou essa pisadinha também aqui, me ajudou. E aí, Reinaldo Braga, depois da enchente, ele foi para Salvador. Chegou lá, falou com o Antônio Carlos Magalhães, que era o governo, Governador. e veio ajudo para o pessoal aqui, das casas que ficou dentro d'água. Sei. Aí o dessa da casa de Diana mesmo veio, ela ganhou 300 cruzeiros, que naquele tempo era cruzeiro, não era real. Veio 300 cruzeiros para cada pessoa, que as casas fundiu. Eu mesmo peguei. Essa ajuda era em dinheiro? Era Era em em dinheiro, dinheiro, é? em dinheiro, ia pegar lá. Aí, eu digo, eu quero meus tios, esse dinheiro não é para tirar nem para um pão. Eu quero a minha casa. Era um bom dinheiro? Era um bom dinheiro? 300 cruzeiros daquele tempo era. Na época era bom? É igual o real aí. O É real real. não está caindo? Você não compra mais um pão, R$1 de pão era quanto? Hoje é dois Mas pão, esse 3 dinheiro que a senhora recebeu na época, vocês receberam, dava para comprar alguma coisa assim? Dava que eu fiz essa casa toda. Ah, então foi um bom dinheiro. Se deu para construir. Eu não vou mentir, quem está falando aqui é eu, olha, dali pra cá, até agora lá não, ali é desse outro bloco. Sim. Mas aqui é tudo bloco de cimento. Eu levantei minha casa todinha. Só não fiz muito alta, É. mas deu para fazer do jeito, o menos para morar. Para morar, né? Aí Pra eu iniciar. fiquei, tinha minha casinha até hoje, aí ó, o rapaz, às vezes eu boto para, já não tem um bloco podre, porque tudo é bloco de cimento. Nossa, que Aí legal. me ajudou, eu cheguei, Bastante, né? ajudou muito, muito, Deus que ajude eles, porque ele me ajudou. Mas aí depois, ó, ele mandava, Edilson, Antônio Carlos Magalhães, com o Reinaldo Braga, mandava era caminhão. Os caminhões entravam aí de tarde, cheio de arroz, feijão, açúcar. Por isso, dona, ninguém passou viu, dona fome. Carmita, por isso que quando eu já entrevistei umas 3 pessoas numa série que eu produzi aí pela página Memória Chique Chique, eu fiz 3 entrevistas com pessoas que tiveram a experiência de viver aquele período da enchente. E todas as 3 pessoas, elas falaram bem desse período. Falaram, olha, Edilson, foi Não tem água, o que tinha ver. muita água aqui na cidade, mas o povo não passou necessidade. Foi um período que o povo ganhou Oxe. dinheiro, o povo se virou. Edilson. Foi uma fase boa. O tempo melhor que teve para nós foi o tempo da enchente. Olha, Edilson, ele deu cobertor, ele deu colchão. Isto, também eu soube disso. Pegou o povo da Barra, trouxe para ali, fez um bocado de barraca pro povo da Barra, ajudou o povo da Barra. Que foi Eu bonito. fui lá, mas me se olhar, a hora que a canoa chegou, cheio de gente ali, que o prefeito da Barra não ligou com eles lá, e Reinaldo pegou o avião e foi lá. Me lembro É tanto como que fosse tem, nesse por tempo. isso que em Chique Chique existe a Nova Barra. Porque são pessoas da Ah, Barra. verdade, é desse tempo. Não é isso? Que desse vieram tempo. morar, eu já sei da É. história. Eu não morava aqui, mas aprendi Aí com os entrevistados. ele, Reinaldo, pegou, ele era prefeito. Esse povo meu aqui, meu cunhado e tudo, andava por esse lugar e tudo, pegando gente para não morrer afogado. O Reinaldo foi muito bom naquele tempo. Se nós não temos um prefeito como o Reinaldo Braga, eu não sei nem o que seria de nós. Tinha carro, pegava as coisas da gente, nem uma sandália do menino perdeu, porque ele não deixava. Foram muito bons, é por isso que eu votava. Toda a vida eu era doente, Reinaldo Braga. Nossa.
E Tem os motivos. foi a pessoa que eu dei voto para não ter caso, Magalhães e Reinaldo. E a Reinaldo Braga, né? Quer dizer, É. o Que Reinaldo Braga, o cuidou deputado, muito das ex-prefeito, na época era prefeito. Tem um trabalho E muito aí, relevante. ele, me lembro como hoje, chegou aqui e disse, ó, Reinaldo foi pra Barra. Que o povo na Barra, a água cercou. Tá tudo, gente que as coisas, a água carregou tudo. Não deu tempo de apanhar sequer nem a roupa do corpo. Aí, quando foi a boca da noite, a mais de 8 para 9 horas, já as barracas estavam tudo feitas aqui na rodoviária, aqui, para ladear. Mas as águas chegaram a vir pra cá, não, né? Puxa, velho! Aqui pela Rua Esperança? Foi, né? A minha, foi até ali onde está aquela As máquina. águas chegaram aqui? Veio. Chegou a subir aqui? Ela no veio por nível? aqui, ó, e afundiu tudo. Quando eu pensei que não, a água já estava invadindo a casa. Meu Deus, eu não Aí, tenho noção disso. Foi. Olha ali aonde tem aqueles meninos, tem aquele, hoje eles têm aquele supermercado. Esses Ah, meninos sei, aí. o matutino. Se ali, Didi Grande lavava mercado. roupa ali Isso. não tem a escola? Tem, O prédio? tem. Didi lavava roupa ali, na É o José Petitinga, né? Parece que é isso o nome. Louisiana, Petitinga. É Petitinga. É aí, ó. É o Petitinga. Ela lavava, vinha de lá e lavava a roupa lá, na calçada lá. Quer dizer que Didi essa tomava região um tinha banho. muita água já. Ixi, era ali, as Olha. canoas encostam de motor. Quando a gente não conhece é uma dificuldade, né? Eu não sabia desse É, detalhe. Deus, as canoas de motor, vocês sabem onde encostava? Bem aqui, ó, amarrada aqui, ó. Aqui pertinho. Aqui, passava a minha casa aqui, no canto da casa. Poxa. O povo vinha com as canoas, amarrava aí. Que é ali pra baixo, já vi que- ali pra baixo, as casas só tinha comieiro de fora. Nossa. Olha, telha, tinha tudo, aqui ainda ficou mais raso, mas pra lá. É, sofri com as águas, né, nos pés, né, praticamente, né? Ixi, é Mas Deus, pelo Deus, menos, Deus, graças a Deus, se alimentavam bem, não. comiam Que bem. foi bom. Graças a gente, Deus. Eu falo que é de Por isso que eu ouço as pessoas falar assim, eu já ouvi. E não foi só de uma pessoa não, viu, dona Carmento, que eu vou dizer aqui pra senhora. Eu ouvi, pessoas me falaram. Não necessariamente nessas entrevistas, né? Mas as palavras que muitas pessoas já usaram comigo foi assim, Edilson, nas enchentes daquele período de 79, eu posso dizer pra você, foram várias pessoas que falavam assim, olha, Deus no céu, Foi. Reinaldo verdade. Braga aqui na terra. E junto com a até Célia. Angelina O pessoal Salvador. fala isso. E falava De também verdade. muito de Maria Andreasa. Maria Andreasa parece que era ministro. Foi bom. Deus, eu digo, Deus sabe que, eu sempre dizia, eu digo, Deus sabe o que faz. O João Durães, Ah, quando essa luz veio para aqui, para Chique, que veio para botar em Chique, ela era João Durães que era prefeito. Me lembro muito bem, eu estava em Central. Aí veio um homem daqui de baixo de Pernambuco, da onde é a água, que fizeram já para vir a luz, como é a barragem, não tem a barragem aqui, Isso. que vinha a luz para aqui. é. Ele passou em Central. Porque logo no Meteorelo tinha hotel. Lá ia policial, ia cantor, tudo dormia lá, ficava, almoçava lá. Aí o cara foi para sair notando os nomes dos prefeitos, ele falando lá na Casa Meteorelo, dos prefeitos que quisessem a luz na cidade. Sim. Tinha que registrar ali. Aí ele, João Durães, não quis, não aceitou. Sim. A deles era lá na rua, aqui nós não era um candeeiro. Aí na inauguração da luz de Central, eu estava lá. Foi uma festona danada. Foi bonito. E tudo iluminado. E aqui no escuro, ó. Aqui no escuro. Ainda passei, foi tempo morando aqui, quando eu vim, foi tempo. Nossa. Sem energia, que ele passou 8 anos, João Durães. Aí, quando eu fui na outra eleição que teve, aí Reinaldo ganhou. Eu lembro quando Reinaldo Braga ganhou. A senhora acha que quando o Reinaldo ganhou, as coisas melhoraram? Melhor. Ele tentava para trazer a luz, o cara disse que, porque ele disse que veio a primeira vez para todo mundo registrar. Porque se aquele prefeito não registrasse, ia ser trabalho para trazer a luz para aquela cidade, para eles voltar com ela para cá. E
Naquele tempo, Reinaldo ganhou. E aqui era um escuro. Aí lá era bom para nós, que as casas eram iluminadas. Claro. Aí eu tive muito tempo lá, depois eu vim para aqui. Quando no ano que eu cheguei, que foi que ele ganhou, Reinaldo Braga ganhou, aí ele lutou para essa luz vir para aqui e nunca vinha. Aí quando foi um dia, a Messias não estava nem aqui, estava por ir pescando. A base de umas 4 horas, de 3 para 4 horas. O carro é Dilson. Parou bem aí nessa esquina aí, ó, nessa rua que atravessa. O carro parou anunciando que as pessoas que quisessem energias para as casas fossem para assinar o nome. Para a luz vir para aqui. É uma espécie de abaixo-assinado. Que Reinaldo ia ajeitar. e aqui ia trazer a luz para aqui. E conseguir. Ah, bom. Aí eu fui logo. Não, o Messias nem aqui estava. Aí depois eles disseram, mas só o chefe, que era o marido, né? É. Eu digo, moço, mas o meu marido não está trabalhando. Aí ele disse, Aí quando eu olhei, ele vinha de lá para cá, do Rio. Eu digo, ele já vem ali. Aí ele assinou. Aí veio a luz aqui. Teve muita gente que disse que não queria não, que a conta vinha muito grande. A preocupação. A preocupação. É. Que a luz, eu digo, pois eu não, eu já estava acostumado em Central. Claro. Eu estava acostumado Já lá. sabia do privilégio, hein? Aí eu digo, não, e após eu fui e mandei me ser assinar. Aí foi logo, eles vieram, botaram, eles traziam tudo por conta lá de Reinaldo Braga. Aí trouxeram os filhos, tudo. Ainda tem os filhos aí. E quanto tempo foi da instalação? Do dia que vocês assinaram, teve assinatura, não é? A reivindicação. Quanto tempo demorou? Demorou muito? Vixe, demorou. Demorou. Pra botar? É. Não. Ah, não? Não demorou muito. Você entendeu, né? Da assinatura que foi aquele pedido. Não, o demora foi para ele, Reinaldo, trazer para aqui. Mas depois que, quando ele botou o carro de som para anunciar para o povo e assinar. Então não demorou muito. Não demorou. E outra, o carro vinha, instalava a luz todinha e a cobrança da luz, a taxa, vinha no papel da luz. Era uma mixaria, é besteira. E aí eu sei que ele botou a luz, aqui nós não tinha água. Foi luz, água, foi tudo depois de Reinaldo Braga. Que aqui não tinha. Ele tem uma história, hein? Daqui, Reinaldo Braga, deputado Reinaldo Braga. Eu aqui pagava água lá naquela outra rua, eu pegava uma lata d'água, eu levantava 5 horas para encher os potes de água, porque não tinha água, minha menina era pequena. Aí eu ia, enchia os potes de água. Aí depois foi que a menina para lá botou Maria, aí eu pagava Maria, por aqui era mais perto que na Ponta da Ilha. Eu pagava Maria por mês para apanhar aí na casa de Maria. Depois é que eu liguei. Reinaldo era prefeito, ele ainda deu, parece que 10 metros de cano. Até nisso ele foi bom. Ajudou, hein? Ele ajudou. Essa minha mesa tem 10 metros, que foi 14 metros. Eu me lembro hoje, 14 metros lá para cá. Dona Carmita, a senhora, a gente percebe que a senhora gosta muito de política. Foi a partir do deputado Reinaldo Braga, prefeito Reinaldo Braga na época, a senhora começou a gostar de política? Ou a senhora já gostava antes? Disso, eu acompanhei negócio de política. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, sabe por quê? Garota ainda. Quando nós morava na Barra, meu pai e Hermina votavam. Eles votavam no PDS. Eles nunca saíam encarnado igual eu. Ele era do PDS. Meu pai. Mas Hermina. Partido Democrático Social. Aí meu pai, no dia da eleição, eles iam buscar de canoa, de motor e levava. E Hermina tinha 2 filhas pequenas, mais pequenas, e não tinha quem olhasse. Ela me levava. Aí eu ficava lá com as meninas, eles iam votar. Naquele tempo eles davam roupa, o povo para votar. Era bom demais. Era diferente. Ia pra Barra, nós achávamos bom o dia que quando era política. Eu acompanhei política, eu digo, minha filha.
Eu acho que eu acompanho política desde 12 anos. Então começou cedo, começou bem cedo. Aí, quando comecei a votar, eu primeiro votava lá. Lá, ali na onde... Na sessão? Onde era? Que tem um olho, como é o da... Maçonaria? Maçonaria. Ah, na loja maçônica. Eu e votava lá. Isso. Muito tempo. Depois, que era um titão, que tinha um cartão desse tamanho. Não é? Era um grandão, igual uma folha de papel. Aí depois mudaram nós para ali, Petitinga. Petitinga. Luiz Viana, lá de Francisco. Ah, mais adiante. Lá naquela rua. Lá. Aí passei muitos anos votando lá. Depois me passaram para esse aqui, depois fizeram esse prédio aqui. E a senhora lembra, hein? Eu lembro. Eu deixei de votar tem poucos anos. Poucos anos que tem uma história na vida política. Dona... E se eu for votar, eu voto direitinho mesmo. Vota certinho, é? Dona... A senhora tem muita história. Hein, dona Carmita? Agora, eu também, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar para a senhora. A senhora é uma pessoa muito sábia, uma pessoa bem comunicativa, bem desembaraçada. E, logicamente, as pessoas que estão assistindo a esta entrevista, lógico, muitas delas estão curiosas para saber o seguinte. A senhora estudou, chegou aí para a escola... Você diz que é minha mentira. Eu só sei assinar o nome. Agora que eu aprendi a assinar. É mesmo? O meu síndico para ler a Bíblia, eu não sabia. E fui aprendendo na Bíblia. Não, mas aprender a escrever, a senhora aprendeu a escrever? Para escrever, só assinar meu nome. Só o nome? Não vai na ideia. Não consegue ler? Não. Agora, se for a letra assim, que não seja escrevida, aquelas ali eu sei mais. Assim mesmo, aquelas letras de forma? Não. Eu não votar, eu não sei. Se for para ler, por exemplo, o nome de uma pessoa ali, a senhora não consegue, né? Só o meu. Mas em compensação, a senhora tem uma memória muito boa, que eu já observei. Eu leio que a senhora assiste televisão, gosta de jornal, não é? O que a senhora gosta de assistir? Eu sei que a senhora gosta muito de televisão. O que a senhora gosta de assistir? O que você assiste na televisão? Eu gosto de assistir jornal. Jornal? Aquelas coisas que eles dizem sobre o que a gente deve fazer na idade para não cair em certa... Dos golpes? Dos golpes. Sim, com alerta. Com alerta. E eu nunca caí, graças a Deus, numa dessas. Em golpes? Porque nunca recebeu aquele telefone, Dona Carmita, a senhora acabou de ser premiada. Liga aqui. Ligam? Aí liga pra mim fazer aposentadoria. Já ligaram pra mim botar senha. Dinheiro. Pede senha também? Que meu marido deixou, não sei, um seguro. Eu digo, ele nunca teve seguro. Meu marido nunca teve seguro. Pra gente, não. Pra pegar zero tá difícil. Eu digo assim, toma vergonha. Edith, mas eu sorri tanto do homem. E ele também lá deu gaitada. Assunto. Ele liga pra mim. Um homem. Sim. Mas Edilson, o homem, não tinha deferência da tua fala de jeito nenhum. Fala assim bem... Igual você. Deus me livre. Deus me igual não. Aí ele fala, né? Tenho até medo, viu? Aí eu dei gaitada. Eu digo, você é Edilson, quer me enrolar, Edilson, achando que eu não conheço Edilson. Que é você, Edilson. É sério? Deus me livre. Aí ele deu uma uma brincadeira, essa eu não sei fazer, viu? Não leva jeito. Ele deu uma gaitada e disse, não, eu não sou Edilson, não. Eu digo, não é o que, Edilson? É você pensando que eu não conheço tua fala, eu conheço. Mas esse homem achou que fosse eu, né? Eu pensava que era você. Achou que fosse eu, exato. Agora eu caí na depois que eu vi que não era você, porque ele repetia, e eu digo, você é Deus, ele não ia repetir desse jeito. Ele ia me dar uma gata de dizer com certeza. E ele só dizia, não. A senhora está pensando que eu sou esse Edilson, eu não sou Edilson. Eu digo, olha o medo da confusão, viu? Eu digo, é Edilson mesmo. Sim. Ele está aí achando que eu não conheço a fala dele. Parecida. Brincadeira, brincando comigo. Ele disse,
Não, eu não sou Edilson, não. Mas o jeito assim de falar parecia O mesmo. Edilson era sua fala. Nossa! Escrita. Não estou te dizendo, até na gaitada. Aí eu digo, a caçar em pé. Será que alguém me viu por aí? Eu digo, Um desses malandros me viu pé. conversando, falei, vou imitar ele, ligar. Porque vai caçar em pé, ele conhece a Dona Carmita. Edilson, aí desliguei o celular. Olha Mas que Edilson. maldade. Aí eu contei para as meninas. Eu digo, mas eu sorri tanto, chega, chorei, pensando que era Edilson. Nossa, de jeito nenhum. Deus me livre Eu esse tipo de sabia, aí brincadeira. depois eu caí na ideia, eu digo, Não, é jamais. vergonha aí. Após eu já... Atrasta esse E elemento. aqui eu vejo na Tomara que televisão, esteja na cadeia já. tudo aí eu vejo eles dizendo. Eu gosto assim, de assistir Cidade Alerta. Novela, eu gosto assiste mais a novela só da Bíblia. Da Bíblia quando ela fala. É da Record? A da Record. 10 A TV Record. Mandamentos, a da noite, assim, teve do Rei Davi. Bem, Davi. Mas essas novelas, eu não gosto muito delas, não. Só gosto da Bíblia. Da Bíblia, né? É da Bíblia. Vamos falar um pouquinho agora da família. Isso. Filhos, a senhora tem não, né, dona? Filho homem não, né? Tem? O meu morreu tudo. É, assim, vivos? Vivos não tem nenhum mais. Tem não, morreu. Tudo filhas? Ele morreu em São Paulo. E como foi criar essas filhas todas, dona? Ui, Que às vezes eu vejo as fotografias no Facebook, aquele monte de menina. Edilson. Já Edilson, netos, eu né? criava esses meninos aí. Hoje já tenho neto, bisneto. E dou graças a Deus que minha mãe não teve essa oportunidade. Sofri um bocado para criar eles, porque você sabe que o claro. pobre, daquele tempo, Edilson, eu amarrava até pano assim, lençol para botar minha filha debaixo, o fogão assim, o fogão de lenha para cozinhar uma panela, com uma varinha assim, boas, ó. Né? E eu percebo, dona Carmita, o carinho que todas elas, seus netos, suas minhas netas têm com a senhora. E a saúde da senhora, como é que está hoje? Disse, minha saúde. Tá bem, né? Hoje também, esse dia eu tava ruim, esses tempos aí, tive uma gripe aí. Daí eu só mais faço consulta com as médicas aí. E é porque eu sou meio complicado, que eu já fui em duas médicas, eles me examinaram, elas me disseram, a senhora sabe, a médica agora, a derradeira disse, a senhora sabe que a senhora tem um rim maior e pequenininho? Eu digo, sei. A médica primeira me disse, a senhora sente alguma coisa? Eu digo, ele teve uma pedra. A médica passou os remédios, eu fiz o exame e ela disse que tinha desmanchado a pedra. Aí normalizou. Cirurgia, a senhora já fez alguma vez? Já fiz duas, mas não foi. Agora tem pouco tempo, eu não tinha cirurgia. Tive 10 filhos, nunca tive. Assim, nada assim mais sério, né? Não. Graças a Deus. O que eu tive foi um quisto. Normal? Normal. É algo assim, corriqueiro, né? Vira e mexe, eu vejo as mulheres falando isso. O médico lá, você crê que o médico e as enfermeiras ficou besta? Porque você sabe que uma operação com 8 dias, ela ainda está bem viva, né? Verdade. Aí eu fui tirar, com 8 dias eu fui lá tirar os pontos. Quando chegou lá, que a enfermeira olhou, que foi para tirar os pontos, ela disse, não, eu tenho que chamar o médico. Eu pensei que era outra coisa grave. Ela disse, eu vou ali chamar o médico. Porque os pontos da senhora estão igualmente uma pessoa que já tem uns 20 e tantos dias. Nossa, que bom, hein? Sarou demais. Tem facilidade, o organismo responde bem. Aí ela chamou o médico. Quando o médico chegou, olhou, disse, não, aqui só tem que dar uma cirurgia, uma anestesia no lugar. Nossa. Porque ela não vai aguentar, porque está muito sarada. Aí ele disse que ficou besta de ver uma cirurgia daquela. Aí ele pegou, aí ele disse, olha, não tenha medo não, vai ter só a cirurgia, só aqui no lugarzinho que tirou os pontos. Ele está sarado demais, ela não vai aguentar. Aí ele foi, deu a cirurgia e tirou os pontos. Isso aqui foi no hospital? Foi no hospital aí. Aqui no Julieta Viana? Todas nuvens. Nossa, muito bom. Nunca fiz cirurgia fora. Graças a Deus. E aí é só difícil ir no hospital aí, é difícil mesmo.
E por falar em ir, claro, e voltar também, eu vejo a senhora sempre por aqui, sempre quando eu posso, né? Às vezes demoro vir aqui por causa do trabalho, mas sempre que posso eu venho aqui visitar a senhora, a gente sempre bate um papo. Não talvez de forma tão profunda como hoje, né? Hoje nós falamos sobre vários assuntos, disso, né? disso vai trabalhar. E nunca serão finalizados, porque a senhora tem muita história de vida. Mas, dona Carmita, e a senhora fica aqui em casa, assistindo sua televisão. Mas a senhora sai de vez em quando, vai na casa das filhas, dos netos, sai para passear? Não. Você sabe por quê, Deus? Eu vou aí na casa de Didi, mas dessas outras eu não vou. Na casa de Diana eu deixei de ir porque ela criou um pitbull. E eu tinha medo daquele cachorro. Tá de cachorro? Um cachorro dessa maneira, eu tenho medo. Mas é pitbull mesmo? Eu também tenho medo. Eu adoro o cachorro, mas não vou mentir. Não, ele é doce, ele é... a conversa é essa, mas não é preconceito não, é simplesmente medo também. Os donos próprios. E aí é disso, eu tenho medo. Não, mãe, mas a gente não vai deixar esse Isso que a senhora está falando vai criar uma polêmica para quem gosta de pitbull. Mas eu prefiro que essa polêmica seja para cima de mim, porque eu também não sou ligado a pitbull. Eu não vou. As reportagens que a gente vê na televisão, sabe por quê disso? São assustadoras. Porque esse dia eu vi na televisão, a mulher mostrando no hospital, ela diz, olha, vocês idosos, nunca queira conta com pitbull. O cachorro dele é branco. O cachorro do estava na cama, mais ela. Quando foi esse dia, ela disse que levantou, abriu o portão e foi botar uma água pro cachorro. O cachorro avançou nela aqui, ó. Nossa. Eu pro hospital com as matas. Deus me livre. A dona. Aí eu digo, minha filha, não foi nessa casa, não sei que esse cachorro. Se eu quebrar uma perna ou um braço, ele não vai nem dar. É perigoso porque a gente vê e você fica lá, a gente se vê vocês querem me ver, vem aqui. Eu não vou lá, não. Dona Carmita, a gente vê pela televisão, não vê? A televisão eu vou pra televisão, eu digo, eu não vou lá nada. Eu não tenho, eu amo animais. Eu tenho 6 cachorros, eram 7. Perdi uma cachorra, né, que eu amava, né, que é a Melissa. Já tinha muitos anos, tinha uns 10 anos por aí, nessa faixa. E perdi faz uns 3 meses. Sofri, que era uma cachorra que eu amava. De coração, eu tenho meus cachorros como se fossem meus filhos, mas eu tenho que reconhecer que eu não tenho coragem de criar um pitbull. Eu também não. Respeito as pessoas que gostam de pitbull. Não. Eu não quero. Olha, Edilson, eu sou uma pessoa que eu estava dizendo assim, minha, ontem. Quer dizer, passa cachorro aí e tá assim. Eu digo, eu não faço isso. Eu tenho uma cachorra ali. Ou uma cachorra minha morreu, todo mundo admira. Pensa aí quantos anos essa cachorra morreu. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos? E morreu de um câncer no 20 anos? A primeira vez. É muito tempo. Vixe, a média de cachorro é 10 anos, 12 ali no máximo. Edilson, eu lhe digo por isso. Porque quando a mãe dela deu cria, a primeira vez que Zé Rocha foi prefeito, passou o carro dele anunciando a mãe dela aí, deu cria dela. Então ela era uma cachorra gorda. E Dedinho só deixou os cachorrinhos abrir os olhos, era 2. Deixou os cachorrinhos abrir os olhos. Aí, de repente, a cachorra caiu ali, Edilson, gordona, forte, e morreu. Dizendo que foi infarto. Infarto. Aí ficou os cachorrinhos. Eu dei um de Diana, que é a idade? Eu dei Didi, a Diana um cachorro e fiquei com a cachorra. Você crê que essa cachorra ficou 20 anos e morreu porque ela criou um câncer no peito. Aí morreu. Os animais são igual pessoas. Tanto remédio, mas não teve jeito. São iguais pessoas. Olha, sabe quem vacinava ela aqui que eu não tinha? Aquele menino lá. Ele ia vacinar ela aqui. Aquele que vende a ração. Val? Val. Val. Ainda tem Val da Ração e Ciro. Aproveito aqui para mandar um abraço, Val. Um abraço a você que faz um trabalho maravilhoso em Xique-Xique. Atende muito bem, vende todos os produtos da melhor qualidade. A ração dele. E é uma pessoa que não apenas trabalha com questão dos animais, com alimentação, vacina. Ele ama os animais. Eu tenho até aqui, eu crio um passarinho, comprado na mão dele. Comprou na mão dele. É um que tem o tupetinho pra cantar. É o que estava cantando aqui, é?
Eu só tô vendo a musiquinha. E tem tempo, Nossos tá? seguidores aí devem estar perguntando, "Ei, é um passarinho aí que tá toda hora esse sozinho. Lá na parede. Né? De passarinho me anima aqui. Que com né? certeza é melhor do que esse som que tá aqui, de Ô, música aí que o vizinho tá ali eu não tocando. deixo ele sofrer de jeito nenhum. Os meninos ali, quando bota a claridade cedo e ele pega a gritar e eu vou tampar. Eles brincam comigo para não deixar ele no claro. Digo, o bichinho come cedo e acorda cedo. Edilson, eu gosto muito do animal. Eu criei muito cachorro, eu crio gato. Tenho muito cuidado com meus animais. Que bom, viu? Que Olha, meus cachorros não soltam, porque eu soltei essa uma vez aqui pra caminhar. Quando chegou bem ali na esquina, eu vi a bichinha gritar, arrumaram uma pedra dessa mão. A maldade. Aí eu botei a bichinha pra mim, maldade, pra não maldade. ver ninguém judiar. Eu não gosto de judiar. Tenho muito cuidado com meus bichos, porque eu gosto de animal. Mas pitbull, me dê de graça que eu não quero. Não, pitbull também não Sabe, quero. por causa, uma que eu tô já nessa idade. Nunca me ofereceram um pitbull, mas já me ofereceram um Rottweiler, que pra mim dá na mesma. É a mesma. Sabe, também é... Eu já tô nessa idade. Eu valorizo quem goste, né? Quem goste, fique lá com eles. Eu vou criar Mas eu cachorro. me assusto, por exemplo, uma certa vez, eu fiquei sentado numa mesa tomando meu refrigerante ali, estava só com algum colega, e aí chega um sujeito lá, tudo bem que ele estava com o cachorro na coleira aqui, Eu sei. mas era um monstrão mesmo, aquele tipo... Eu mesmo, acho que era eu não pitbull. passo de chuva, Assusta a gente, porque você Eu- fica com medo, eu que tenho de medo. repente ele solta, esquece, o animal vem. É aquele cachorro. Então as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas de caminhar, Deus, aqui, eu tenho um rapaz aqui, quando eu vou tirar o dinheiro, é do sol. Claro. Aí é muito longe o banco lá, e eu gosto de fazer minhas comprinhas, eu gosto de pagar tudo, é água, é luz, é tudo, deixo tudo em dia. E eu não gosto que ninguém pague, não, eu gosto eu mesmo. Claro. Fazer minhas coisas aí. Isso. Aí eu vou mais ela, pago o menino aqui de carro para me levar lá. Manda ele embora. Sei. Aí eu vou, da vez que ele me deixou lá, por causa que o pai dele teve derrame aqui, Sim. bem aí de João do Bonzão, e o outro teve outro derrame outro, também, né? aquele que vem no melancia. Sim. Henrique. Aí ele foi levar esse povo no hospital. Hum. E eu esperei ele, e ele não veio. Eu vim de pé. Eu vim de pé, lá da rua, mas eu não vejo, é só que eu tenho medo de um carro, uma moto. Claro, claro. Eu tenho medo de levar um tropicão cair, não tem Isso. que me levar. Mas eu andar mais as meninas, eu De vou boa. no hospital. E Se necessário, hein? isso aí o caminho. Agora aqui, ó, tem um planta aí. Minhas plantas, tudo é manhãzinho. Eu levando de manhã, molho minhas plantas, faço café, eu faço almoço, faço tudo. Muito bem. Lavo capa de sofá. Muito bom. Quer, primeira vez não quer, mas eu digo, não, minha filha, eu gosto de fazer minhas. Agora fazer com os outros, faz é correr para fazer exercício. Eu faço dentro da minha casa. Tá certo. E graças a Deus eu disse. Levando de Sem boa, nada, né? Hein, dona Carmita? O papo aqui está tão bom. E lógico, como eu disse logo no início aqui da nossa entrevista, que nossa entrevista é mais um bate-papo, né? E um bate-papo gostoso. Mas pode procurar o que você quiser. Não é verdade? Eu lhe respondo. Mas eu acho que, até porque não tem como falarmos tudo que gostaríamos de falar. Eu tô te É dizendo, muita se coisa. for falar, dá um livro. Aí vai longe. Mas eu quero, já aqui finalizando nossa entrevista, pedir para a senhora. E eu acho que eu tenho essa felicidade de ter uma pessoa tão desembaraçada, que sabe falar, que tem muita experiência de vida. E eu gostaria, é um pedido que eu faço à senhora, para dar uma mensagem, né, aos seus familiares, suas filhas, aos seus netos, seus bisnetos, aos seus amigos, pela idade, pela experiência de vida, com o mundo, né? Tendo o mundo passando por tantas mudanças, né? A forma das pessoas viverem está sendo mudada. Graças a Deus, porque eu sou evangélica e sei que quem me segura é Deus. Meus filhos nunca me deu dor de cabeça, as pessoas que vivem aí tudo tranquilo, e graças a Deus meus filhos nunca usou que não presta, essas coisas, não. Meus filhos tudo trabalha, é direito, é honesto. E deu graças a Deus, Deus me trazia até aqui. Com 84 anos,
graças a Deus. Que meus filhos foram criados, como Deus quis, não foi nem eu, Deus. Porque naquele tempo, né? Naquele tempo nós não tínhamos a situação de... Mas assim mesmo, os campos e as barrancas, eles saíram criados. O pai morreu, trabalheiros que ficou de menor. Hoje está tudo dono de suas casas, tem suas casinhas. Moro na casa deles porque, como diz, já estou na idade, eu tenho medo de levar. Melhor cada na sua, né? Eu tenho medo de Deus. Esse dia eu fui para a rua e aí vinha mais de mim. Chegou bem ali no Francisco, eu levei um tropeção, caí lá. A mulher correu para rir. Vó, a senhora do relógio? Eu digo, não, mesmo, não tive nada. Graças a Deus, saí, só bati a mãozinha na roupa e segui viagem. É assim, eu tenho medo de cair. Mas aí minha tia vem aqui na minha casa, vem tomar um café, fica aí sentado, batendo papo, conversando. Ontem mesmo a casa aqui estava cheia. Cheia, já imagina, né? Período de É galega, a galega aquela ali é todo dia eu vejo. Quando ela vem de lá, já para a moto aí. Toda noite que é a galega que você chama, todo dia à noite está aqui. Tá Quando eu penso que não, ela entra. Só os netos, que tem netos que estão em São Paulo, bisnetos em São Paulo. Tem uma filha minha que está em São Paulo, mas liga para mim direto. Eu vejo meus netos que tem lá, no celular, converso com eles. Para mim, é tudo bom, graças a Deus. E sempre eu deixo ao final o que eu considero chamo de as considerações finais, que é o momento em que o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada, que é o caso da senhora, falar alguma coisa que, por acaso, eu não perguntei à senhora, algo que a senhora acha assim, muito importante falar, a senhora fica com a oportunidade de falar agora algo que nós não comentamos durante a entrevista. Fique à vontade, dona Carmita. Como diz, meus amigos, é que eu sempre digo aqui, você é disso, uma pessoa da família. Eu canso de dizer. Muito obrigado. Eu sempre digo às meninas, olha, vocês têm amor a mim, que eu agora já estou na idade, e vocês têm aquela... Quando eu caio doente aqui, vixe, eu caio doente aqui, vê se eu sinto uma coisa disso, eu nem digo ela. E calado, tomo meus remédios aqui. Mãe, a senhora não me disse, eu digo, vocês me levar para o hospital? Eu digo, você me leva para o hospital, lá vai dar trabalho. Eu vou ficar lá, sentar aqui na minha casinha, e vocês editar uma lá para estar olhando eu lá no hospital. Aí, vocês têm sua obrigação cá. Disso, às vezes eu caio doente, assim, eu não falo nem prática, nem nada. Eu digo, não, mas quer dar trabalho. E aqui mesmo, meu povo vizinho, eu tenho muitos anos que moro, eu tenho 60 anos morando mesmo aqui não, que morava em Central, morava aqui, morava em Central, mas a casa aqui eu tenho abaixo de uns 60 anos, que eu tenho essa casa aqui, mas não tenho o que dizer. E assim, minha gente, encerro essa entrevista, agradecendo a todos pela atenção, agradecer mais uma vez Dona Carmita, com essa bela entrevista, e pedir a vocês todos, a nossos seguidores, tanto da página como do canal Memórias Chique Chique, que divulguem esse vídeo, compartilhem, comentem, façam elogios, critiquem também se entender necessário, e esperemos a próxima entrevista, ou quem sabe um documentário, para que o povo de Xique-Xique, o povo de outras cidades, de estados e até países tomem conhecimento das memórias de Xique-Xique. Página e canal Memórias de Xique-Xique, eternizando a nossa história.